Salmos 1:3. Por ser um jovem formoso, não demorou a ser cobiçado pela esposa de seu amo. Gênesis 37:7. José, porém, temia a Deus e guiava-se por uma ética superior. Por isso respondeu a sua senhora: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Os 10 mandamentos ainda não haviam sido decretados, mas a lei de Deus já estava gravada em seu coração. Romanos 2:14. Nem sempre nossos sonhos são compreendidos, mas se procedem de Deus, certamente se cumprirão no tempo da oportunidade. Então nós sabemos que com o trabalho de José, um trabalho dedicado, inteligente, Potifar logo viu que aquele rapaz era diferente, já o colocou ali como um superintendente dos seus negócios. E ele começou a prosperar cada dia mais. E ele viu que a sua prosperidade vinha daquele rapaz e começou a enxergar que aquele rapaz tinha realmente um Deus diferente dos outros deuses, né? Então ele começou a enxergar isso. E ali, logo a esposa do Potifar, e esse sucesso de José já trouxe um despertar para a esposa de Potifar, que não era uma mulher honesta, o seu esposo. Então, ela já começou a olhar diferente para José, começou a prestar atenção em José e viu que José não era um escravo, que José era uma pessoa normal, e ela começou a se interessar por ele, começou a olhar para o seu porte físico, para a sua juventude, sua beleza. Então começou a prestar atenção, agora com interesse, não mais pelo serviço de José, mas com interesse sexual, interesse em adulterar com ele. Então, e quando ela o convida ao adultério, ele responde para ela que não pode fazer isso porque Deus não permite que ele faça. Veja bem, ele coloca aí Deus. Ele vai dizer, e eu também não posso, seu marido deixou eu sobre tudo, mas eu não tenho direito a você, isso eu não posso. Então ele tem a lei de Deus, ele tem a norma de Deus no seu coração para cumprir, e ele sabia que tinha algo muito superior, que Deus não tinha para ele um adultério. Ele poderia viver ali muito bem, ter dinheiro, viver bem com a patroa, seu patrão sempre saía, viajava muito, ele poderia ter muitas regalias, mas José não queria saber disso. Ele tinha coisas muito superior no seu coração, e ele temia a Deus, ele sabia que Deus não tinha era isso para ele. Então ele foi capaz de resistir ao pecado e esperar com paciência no Senhor. No tópico 3, a prisão de um jovem. Embora muito o assediasse, a mulher de Potifar não conseguiu arrastá-lo ao pecado. Certo dia, porém, estando apenas os dois em casa, ela o agarrou pelas roupas. Ele, desvencilhando-se, deixou-lhes as vestes nas mãos e fugiu nu. Gênesis 39:10-12. Só um homem revestido da graça de Deus é capaz de semelhante reação. Vendo-se rejeitada, a mulher acusa-o de querer forçá-la. Quanto a Potifar, a fim de salvar as aparências, manda-o à prisão, onde eram apenados os oficiais do rei. Gênesis 39:20. O egípcio poderia ter executado o hebreu, todavia, apesar de sua ira, preferiu não matá-lo. Apesar do cárcere, José é bem sucedido. Por isso o carcereiro morre, entrega-lhe o cuidado dos outros presos, pois tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39:23. Então a mulher de Potifar resolve agora dar a investida final. E ela agora agarra o José, e o José, para escapar, ele se desvencilha dela, foge, e a roupa fica na mão dela. Então o que acontece? A paixão, quando não é correspondida, vira ódio. Então ela passa a odiar agora o José, e ela fica então o quê? Fica se sentindo rejeitada, e ela acha um absurdo um escravo fazer isso. Ela achava que tinha direito a mandar e desmandar e ser obedecida. E aí ela se achava a mulher mais linda do mundo, que era irresistível. Ela pensava assim. E agora aquele homem a rejeita. Então ela agora vai acusá-lo de tentar agarrá-la, né, de abusar dela. Seu marido está viajando, quando ele chega, então, vê ali aquela coisa acontecendo. Aquele tumulto terrível, ela dizendo, gritando, chorando,
se lamentando e dizendo: olha aí o escravo José, você bota um escravo para cuidar das coisas, para ser superintendente aqui, administrador, olha aí, quis abusar de mim. Nós vamos ver que Potifar não acreditou muito na sua esposa. Ele foi conversar com José. O normal seria o quê? Matá-lo imediatamente. Era normal isso. Mas Potifar não mata José. Mas para ele não ficar envergonhado diante dos seus empregados, diante de todos que escutaram aquela tremenda bagunça que a sua esposa fez ali, o que ele faz? Ele prende o José em outra prisão, que é uma prisão especial para aqueles que trabalhavam no palácio, né, para os empregados gerais ali do palácio de Faraó. Então era uma prisão separada e ele coloca José lá, longe agora da sua casa, dos seus funcionários, talvez ali na própria fazenda onde ele morava, ali no próprio setor onde ele morava, mas mais afastado da sua casa. Alguns até acham que era no subterrâneo ali da sua casa. Mas o certo é que José vai então para essa outra prisão especial, que é uma prisão para os oficiais do rei. Então ali José se destaca novamente. E aquele carcereiro coloca José para cuidar de tudo, administrar tudo ali. Vê que Deus faz tudo que está na sua mão prosperar. Então José se destaca ali. E nós vamos ver que Deus agora vai fazer com que as pessoas que estão próximas de José comecem a sonhar também. José sonhou, agora as pessoas vão sonhar para que o plano de Deus se cumpra na vida de José e na vida do povo de Deus. Na parte 3 nós temos aí um lugar de refúgio para Israel. Tópico 1, o intérprete de sonhos. Tópico 2, um economista de excelência. Tópico 3, o salvador do seu povo. Então, parte 3, um lugar de refúgio para Israel. José não se limitava a sonhar, também interpretava sonhos. O seu ministério era parecido com o de Daniel. Tópico 1, um intérprete de sonhos. Na prisão, José foi designado a cuidar pessoalmente de 2 assessores de Faraó. Gênesis 44. E certa manhã, ao ouvir-lhes os sonhos, interpretou-os fidedignamente. De acordo com as suas palavras, o copeiro mor foi restituído ao cargo e o padeiro mor enforcado. Gênesis 40, 6 a 22. Quem sonha não despreza os sonhos alheios. José, porém, atribuía esse poder não a si, mas ao Senhor. Não são de Deus as interpretações? Gênesis 48. Quando atribuímos a glória a Deus, não nos tornamos arrogantes e jamais seremos esquecidos. Então veja só, José não só recebia sonhos de Deus, mas também recebia a interpretação de sonhos. Assim como Daniel foi usado para interpretações. Então José, ele agora naquela prisão, ele foi encarregado de cuidar de 2 prisioneiros que tinham vindo agora recentemente para ali. Que era um copeiro mor do rei e o outro que era o padeiro mor. Então vamos ver que, vamos dizer assim, os principais. O copeiro que era o chefe dos copeiros e o padeiro que era o chefe dos padeiros. Então pessoas mais íntimas do rei, pessoas que até provavelmente ali provavam, né, antes de dar para o rei tomar ali sua bebida, antes do rei comer o seu pão, tinha que provar, faziam receitas especiais para o rei, estavam próximas do rei. Então veja só que tanto um como o outro sonham. Veja só que o sonho aí agora é uma coisa perto do José. Onde José está, ou ele sonha ou alguém sonha. E então esses 2 homens sonham. E José nota que o semblante deles está caído, eles estão tristes, abatidos, não dormiram direito com esses sonhos que tiveram. Então José pergunta o que eles têm. E eles então vão explicar para ele que eles tiveram um sonho. E ele diz: mas não são de Deus as interpretações? Então Deus interpreta esses sonhos de vocês. E então nós vamos ver que o padeiro tem um sonho e o copeiro outro sonho. O copeiro se anima então e diz: então vamos ver, eu vou contar para você meu sonho, vê se você consegue descobrir para mim o que significa esse sonho. Então o copeiro conta que sonhou e José disse: olha, isso significa que você vai voltar a servir o rei. Está tudo bem. Aí o padeiro veio e falou: mas
Maravilha, então eu também vou contar meu sonho e vou me dar bem como copeiro. Então conta o sonho para o José. Só que o José disse para ele que o sonho dele não era bom, estava revelando que ele ia ser morto. E é exatamente o que acontece. O copeiro é restituído ao seu cargo e o padeiro morre. Mas antes deles saírem da prisão, nós sabemos que José dá um recado para aquele copeiro. Olha, quando você chegar lá, não esquece de mim. Eu estou aqui injustamente. É claro, toda pessoa que está na cadeia é inocente. Ele diz logo que não fez nada. Mas, diante de uma revelação dessa, diante de uma posição, vendo que é Deus que está usando o José, então o copeiro acredita nele. Só que chega lá, o copeiro é livre da prisão, vai servir o rei, mas esquece. Fica aí por 2 anos esquecido, nem se lembrava mais disso. Não sabemos se é porque ele quis esquecer mesmo, deixar para lá, ou se de repente era porque era um plano realmente de Deus para chegar ao tempo certo para ele revelar isso. O certo é que Faraó tem um sonho, sonha aí com as vacas, as espigas, né? Aí são 7 vacas gordas, comendo as 7 vacas magras, depois as espigas que estão com problemas, estão bem sem fruto, secas, né? Então, Faraó sonha, não sabe o que significa o sonho, chama todos os seus magos, todos os seus feiticeiros, ninguém descobre o que é, dá vontade de matar tudo, parecido lá com a época do Daniel. Então, quando está essa confusão ali, o copeiro lembra de repente do José. Ah, lembrei, fui injusto com o José, me pediu para lembrar e eu não lembrei. Mas agora estou lembrando que existe lá na prisão onde eu estava um homem que revela sonhos. É muito importante que José sempre atribuía a Deus a revelação dos sonhos. Então vimos aí que Faraó sonha, nós vamos ver no próximo tópico aí o sonho de Faraó. Sonhando aí com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Tópico 2, um economista de excelência. Passados 2 anos completos, Faraó teve 2 sonhos bem agropecuários. No primeiro viu que 7 vacas gordas eram devoradas por outras 7 magras e feias. E no segundo observou que 7 espigas boas e graúdas eram igualmente devoradas por outras 7 mirradas e queimadas pelo vento oriental. Gênesis 41, 2 a 7. Ao interpretar o sonho ao rei, entregou-lhe também um plano econômico que, embora simples, se mostraria eficaz para salvar não somente o Egito, mas os povos vizinhos, entre os quais os hebreus. Gênesis 41, 32 a 36. O plano era bastante prático. A fartura dos primeiros 7 anos deveria ser armazenada para socorrer a penúria dos 7 anos seguintes. Ao ouvir, o faraó constitui imediatamente José como governador do Egito. Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Seria muito bom se nossos ministros tomassem algum conselho com José. Então o faraó teve aí 2 sonhos. Então veja só, José interpretou 2 sonhos dos empregados, e agora mais 2 sonhos de Faraó, e ele teve 2 sonhos de Deus. Então são 6 sonhos aí na vida do José. Então o Faraó sonha, primeiro com 7 vacas gordas, bonitas, e depois ele diz que essas 7 vacas gordas, bonitas, são engolidas por 7 vacas magras e feias. Depois ele sonha também com 7 espigas gordas, bonitas, cheias, que são então engolidas por 7 espigas bem frágeis, secas, né? Feias e secas. Então a interpretação é dada por Deus, porque José ora, pede a Deus interpretação, e Deus lhe dá a interpretação. E ele diz então para o faraó que vão haver 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de seca, de escassez de alimento. E ele já dá logo uma dica de governo, de administração disso que Deus está revelando. Então ele diz, procure aí um homem que seja inteligente, sábio e que possa cuidar disso, administrar isso, para que nos 7 anos de fome, de seca, o Egito não passe dificuldade, nem as nações que estão em volta do Egito.